Fala pessoal, tudo bem? Começa agora mais um episódio da Mesa Redonda de Intercâmbio. Então pessoal, no episódio de hoje da Mesa Redonda de Intercâmbio, nós teremos aqui como participação especial a Giovana. A Giovana é estudante de engenharia mecânica aqui da Unesp de Bauru e ela teve a oportunidade de continuar seus estudos lá na França. Vamos lá ver o que ela tem para compartilhar com a gente? Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência de intercâmbio com vocês. Bom, para começo, o meu nome é Giovana, eu tenho 22 anos, eu sou da turma de Engenharia Mecânica de 2015. Eu fiz intercâmbio na França, na École Centrale de Marseille, e como foi para eu chegar lá? Bom, em 2017, quando eu fui, a Unesp tinha acabado de firmar a parceria com o grupo de École Centrale, então elas são 5 écoles. Tem uma em Paris, uma em Marseille, uma em Lyon, uma em Lille e uma em Nantes. Eu fui para de Marseille. Eles tinham acabado de firmar em 2017 a parceria e para não perder o ano letivo lá, que começa em setembro e vai até junho, né, do ano seguinte, para não perder o ano letivo, um ano da parceria, eles resolveram, ao invés de fazer um processo seletivo, convidar alguns alunos que tinham se destacado em algumas matérias e que eles achavam que se encaixavam melhor no perfil de quem eles normalmente selecionariam durante o processo seletivo. Então, eles acabaram convidando pessoas que se destacavam em disciplinas de cálculo, que lá a base matemática deles é muito forte. E eu tava entre uma dessas pessoas. E então eu recebi uma ligação mais ou menos em junho, convidando, e fui em setembro. Nesse meio período, quando eu recebi a ligação, eles perguntaram se eu tinha interesse em fazer intercâmbio, se eu falava já um pouco de francês. E na época, coincidentemente, eu fazia um curso de francês, mas não falava francês. E eu falei que estava começando a estudar, que eu tinha interesse em fazer intercâmbio e tudo mais. E nisso, quando eu dei o meu ok, eu tenho interesse, eu recebi a carta de aceite da faculdade de lá e aí tudo começou. Então, isso foi para conseguir a vaga na faculdade. Depois da vaga, eu tentei a bolsa, né? A bolsa Braftec, o programa Braftec da CAPES, que é uma parceria justamente da CAPES com as universidades daqui e intercambistas franceses, né? Então, existem algumas faculdades parceiras de lá. E o grupo das écoles tá entre essas faculdades que têm parceria. Então, para conseguir a bolsa, ele não segue um critério de renda, pelo menos não segui em 2017. Mas você tem que comprovar um nível básico de francês, que aparentemente o meu pouco foi suficiente. E depois de mandar mais alguns documentos, eles te dão um retorno se você foi selecionado para receber a bolsa ou não. No meu caso, eu fui em 2017, eu não sei, não tenho certeza como tá hoje, mas em 2017 eles pagavam tanto a sua passagem de ida como a de volta, depois que terminasse o curso. Eles pagavam o seguro-saúde e a gente recebia uma mensalidade de 870 euros. Quando você é selecionado, você recebe um cartão que é onde eles depositam já em euros o valor da mensalidade, o que já é muito bom, que a gente não fica à mercê de variação, de taxa de conversão e tudo mais, taxa de câmbio. Então, depois de conseguir a bolsa, conseguir o visto, ajeitar a moradia, se alguém quiser saber mais detalhes, assim, depois eu explico direitinho. Mas eu tinha entrado já em contato com uma imobiliária, com a ajuda dos brasileiros que estavam lá, com a ajuda muita ajuda do Google Tradutor. E consegui um quarto, um apartamento bem pequeno, assim, uma kitnet para ficar num prédio estudantil, assim. E então eu já fui com tudo certo, lugar para morar e tudo mais. Eu cheguei lá em setembro de 2017 e para cursar o primeiro ano da faculdade de lá. Lá era um pouquinho diferente,
Para quem vai fazer engenharia, não são os 5 anos de engenharia. Primeiro, eles fazem 2 anos de um curso preparatório, que eles chamam classe preparatória, que é voltada para as áreas de exatas e para quem vai para engenharia depois, né? E aí depois, para concluir, eles fazem 3 anos do diploma para conseguir o diploma de engenheiro. Então, quando eu cheguei para fazer o primeiro ano de lá, então seria o terceiro ano de quem estava estudando para ser engenheiro. E chegando lá eu percebi que eu não sabia nada, não ia entender nada, não estava entendendo nada de francês. A letra do professor não era bonita. E eu falei, gente, onde eu vim parar, né? O que eu fiz da minha vida? Mas aos pouquinhos a gente vai se acostumando, né? A gente tinha obrigatoriamente aulas de francês em paralelo na própria faculdade. E a gente vai aprendendo, né? Escutando, aquilo vira seu dia a dia, sua rotina e a gente aprende. E até que entra na normalidade, assim, né? Lá, para quem não sabe, nas écoles centrais eles têm um esquema de engenharia generalista, não é uma engenharia mecânica, uma engenharia civil, então é uma engenharia geral. Então, se você sai daqui para ir para uma politécnica, alguma coisa desse tipo, você muito provavelmente vai fazer um intercâmbio dentro do seu curso e talvez mude o enfoque assim do curso, mas você continue dentro da sua escolha. Lá não, lá a gente tinha na engenharia generalista, eles tentam dar uma visão mais geral e a escolha assim da sua especialização, ela vem mais pro final do curso, da metade do segundo ano pro terceiro. Então, como era o primeiro ano lá, era bem geral, a gente tinha disciplinas de matemática, química, física, mecânica e coisas do tipo. Já no final do primeiro ano, a gente tem um estágio obrigatório, que é um estágio que eles falam que é mais de trabalhador, assim, seria um trabalhador mais braçal ou mais de base, não é um estágio de engenheiro. E é mais para você conhecer a empresa, ver uma empresa de dentro, como funciona, a rotina da empresa e tudo mais. E eu acho que já é uma experiência muito enriquecedora, porque por mais que no intercâmbio você tenha as aulas em francês, você se comunique com os colegas de classe em francês, né, e tudo mais, quando você vai, eles sabem que você é um estrangeiro e no estágio também vão saber, mas tem todo aquele cuidado, porque eles viram você chegar e você não falar pouco e tudo mais. Quando você vai para uma entrevista de estágio, eles precisam que você se comunique, eles precisam que você consiga transmitir as suas dúvidas do que você está fazendo, o seu trabalho, está progredindo, não tá. Você precisa passar por uma entrevista, apresentar seu currículo. Então, são pontos muito enriquecedores. Eu, por exemplo, nunca tinha feito isso nem no Brasil, procurar uma vaga de estágio e tudo mais, fazer uma entrevista. E foi diferente, foi muito legal. E lá, como era uma engenharia geral, eles liberam o estágio, que o estágio seja em qualquer área relacionada à engenharia. Então, eu, por exemplo, aqui faço engenharia mecânica, lá eu acabei fazendo um estágio, um primeiro estágio, que é um estágio bem curto, inclusive, de 1 a 2 meses, não pode passar disso. Na parte de engenharia de produção. Então, eu aprendi a mexer em alguns softwares de organização de estoque e coisas do gênero. E pra mim já, né, estava super diferente do que eu estava acostumada. Então, já foi legal. E eu tive contato, meu dia a dia, saíram as pessoas da minha idade, que eram as pessoas da faculdade, e os próprios brasileiros que estavam na faculdade, porque às vezes são muitos, que lá, só na minha turma da faculdade, nós éramos em 13, se eu não me engano. E aí você entra mais na própria cultura, assim, francesa, você tá no dia a dia de trabalho deles, você tá nos costumes deles, de almoço e refeição, esporte, lazer e tudo mais, o que é muito legal. Pra fazer o primeiro estágio, eu já mudei de cidade. E então foi já outra vez entrar em contato com pessoas para ver como funciona, onde que é bom para morar e tudo mais. E há coisas que às vezes a gente não faz sozinho, nem no Brasil, a gente acaba tendo que fazer lá, porque só tem você, as outras pessoas que podem te ajudar são da sua idade, estão passando pelas mesmas dificuldades e tudo mais. Então é muito enriquecedor, assim, pessoalmente.
E depois, né, durante o final do primeiro ano de estudo e começo do segundo, estágio e tudo mais, quando eu terminasse o estágio eu ia voltar para o Brasil. Acabou que a parceria entre a Unesp e as Écoles foi renovada, a parceria, e além de ser renovada, ela foi ampliada para duplo diploma. O duplo diploma, para quem não sabe, é quando você faz um período fora do país, você retorna, termina a sua faculdade, e quando você termina, você pega os dois diplomas das duas faculdades. Por isso que chama duplo diploma. E eles acabaram estendendo o convite do duplo diploma para quem já estava lá fora do país, para quem já tinha ido da Unesp. E eu aceitei. Na hora a gente pensa, meu Deus, saudade da família, porque quem tem bolsa Braftec não pode voltar pro Brasil enquanto está recebendo a bolsa, você se compromete a não voltar. Aí você pensa, saudade da família, saudade dos amigos, saudade do país, da comida e tudo mais. Mas eu falei, ao mesmo tempo, é uma chance que caiu no colo, uma oportunidade, não vou deixar passar. Então eu fiquei pro segundo ano. No segundo ano a gente já tinha um poder de escolha, assim, de algumas disciplinas. E eu tentei escolher algumas matérias da própria mecânica, que elas ainda são diferentes do modo que a gente estuda as coisas aqui, mas também me serviriam como equivalência para reduzir o meu tempo de estudo aqui na volta. E consegui unir as duas coisas, assim, o conhecimento e a praticidade, digamos assim. E fiz o segundo ano assim. No final do segundo ano, eles também têm um estágio obrigatório. Aí já é um estágio mais de engenheiro, né, que a gente fala. E eu consegui Lá eles têm muito contato com empresas grandes, assim. Você consegue ter um acesso muito fácil a ex-alunos que estão em empresas grandes. Tem uma rede de conexão de pessoas que conversam, que se indicam e assim vai. E o estágio, a princípio, ele também é uma duração mais curta, de 2 a 3 meses. Mas como eu já não estudaria mais lá, porque eu já tinha feito os 2 anos de faculdade lá e precisava do estágio obrigatório, eu acabei optando, que é o que geralmente os brasileiros que vão, pelo menos para essa faculdade, optam por fazer um estágio de 6 meses. E que é um estágio um pouco maior e mais aprofundado, digamos assim, mais técnico. E eu acabei encontrando um estágio na SKF, que é para quem é de mecânica deve conhecer, e é uma empresa internacional, assim. Então foi muito gratificante e foi um ambiente muito diversificado que eu trabalhei. Me senti muito bem recebida. Eu trabalhei com franceses, tinha tutora chinesa, tinha colega de trabalho que também era brasileiro, tinha colombiana, algeriano, senegalês. Então, assim, é muita cultura, muito conhecimento que vem ao mesmo tempo, muito gostoso. E fora que você consegue trabalhar eu pelo menos consegui trabalhar dentro da engenharia mecânica, né? Então ter uma primeira experiência, que é uma coisa que eu ainda não tinha tido aqui no Brasil, fora da faculdade, assim. E eu já tive um contato internacional, assim, conta bastante pro currículo e obviamente, né? Assim, e o seu próprio crescimento. Ter que fazer coisas que você não tinha feito até aqui no Brasil, ter que fazer lá, defender o seu trabalho, explicar, questionar, e é muito legal, muito gostoso. E para fechar, assim, eu acho que para fechar, então, né, resumindo, eu fiquei 2 anos e meio fora, quase. Então, eu fui em setembro de 2017, bem no comecinho de setembro, e voltei no final de dezembro de 2019. E não chegou a dar 2 anos e meio, mas foi quase. Foi uma experiência muito enriquecedora. Hoje eu já tenho um certificado de francês de nível alto. Na hora que eu terminar a faculdade aqui, eu vou ter 2 diplomas de engenharia, um diploma válido na Europa, que é muito bom. E só para encerrar a conversa sobre intercâmbio, talvez as pessoas não pensem muito em fazer intercâmbio por conta do dinheiro. É muito caro, infelizmente a gente tem uma moeda desvalorizada em relação ao dólar, em relação ao euro. Desculpa. Mas saibam que pelo menos a bolsa Braftec, ela, para quem tem interesse, ela é suficiente para suas necessidades básicas, então moradia, comida, saúde, e também é suficiente para
para sua parte de lazer, assim. Eu viajei muito, conheci 13 países e eu sempre gostei muito de viajar e lá é uma segurança, uma praticidade muito maior do que aqui, é um continente muito pequeno. E é muito bom, assim, você ter a liberdade e conseguir ver coisas fora do que a gente considera padrão, tanto aqui no Brasil, depois a gente vai pra França, a gente fala, então isso aqui realmente é padrão, porque eu vi tanto no Brasil quanto na França, e depois você vai pra 2, 3 países e você fala, não, não é padrão, foi só, assim, é do mundo ocidental, por exemplo. E é uma experiência que eu recomendo pra todo mundo. E é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Ela é uma experiência muito enriquecedora profissionalmente, porque a gente tem uma oportunidade de aumentar o nosso currículo, de ter mais diplomas, no meu caso, né, de prolongar um pouquinho a experiência, que nem agora já era pra eu ter... A minha turma de 2015 já se formou, digamos assim, mas eu ainda não, mas na hora que eu terminar já são 2 diplomas. É um idioma a mais no currículo, são experiências de estágio internacionais. Então, pro currículo eu não preciso nem falar. E como pessoa, assim, é muito enriquecedor você ir pra fora, conhecer outras culturas, outros costumes, se virar muito mais sozinho, às vezes aprender a agradecer mais, ver que uma coisa que a gente reclama aqui lá fora, você tem que passar por cima e continua. E então a gente cresce como ser humano, assim, eu acho que no intercâmbio. Eu digo isso por mim, pessoalmente, pelos amigos que eu fiz lá fora, comparando a Giovana de 2017 com a Giovana de 2020. São pessoas muito parecidas e muito diferentes, o que é muito legal. Então, eu recomendo para todo mundo. Eu quis frisar a parte do dinheiro ser suficiente, porque eu sei que isso às vezes é uma barreira para as pessoas. E tentem, apenas tentem, assim. E espero que dê certo. Qualquer dúvida, eu sei que o pessoal vai deixar um jeitinho de vocês fazerem perguntas, podem fazer, espero que tenha ficado claro, mas se não, ou se é alguma coisa que eu não falei, pode perguntar, tá bom? Beijinho, gente. Tchau.